Estados brasileiros em diversos países do mundo. Pois é, Edivan Martins, e hoje a gente já vai começar com a entrevista aqui no nosso programa. A gente vem falando aí dessa crise, né, da insegurança, infelizmente completando hoje uma semana, viu, Edivan Martins, do início desses ataques aqui no nosso estado. A crise na segurança pública do Rio Grande do Norte está completando aí uma semana, infelizmente. E a gente começa hoje o nosso programa recebendo o deputado federal General Girão para repercutir essa situação. General, seja muito bem-vindo. Muito obrigada aqui por nos atender nessa manhã de terça-feira. Vamos, é claro, infelizmente, aí conversar sobre essa crise na segurança pública aqui do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan. Muito obrigado aí pelo espaço que vocês nos cedem. Parabéns. A Jovem Pan News está sempre nas nossas escutas, né? Quando estou em casa também, aqui no trabalho, a gente consegue também assistir pela televisão. E é isso daí. Olha, é lamentável. Na verdade, hoje nós já estamos passando, é o 8º dia, né? Infelizmente, na madrugada de segunda para terça da semana passada, esses atos que eu insisto classificados como sendo atos de terrorismo. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte é a definição clássica de atos de terrorismo. A população está aterrorizada, os setores produtivos estão paralisados, os serviços públicos também estão paralisados e sofrendo ataques. Foram mais de 250 ataques a instalações públicas e bens privados. E também com mortes declaradas e infelizmente, um policial penal também veio a óbito. Então, lamentamos bastante o que está acontecendo no nosso estado e principalmente pela falta da assunção da responsabilidade. Porque a não classificação como sendo atos de terrorismo, a gente vai discutir isso aí ao longo da entrevista, mas é lamentável. Nós estamos diante de um fato que eu caracterizo como sendo a inércia do governo estadual e do governo federal também. Qual é a repercussão, deputado General Girão, em Brasília, após esses ataques aqui no Rio Grande do Norte, a bancada federal? O que é que tem resultado de solução ou ação mais efetiva do governo federal com a reunião que houve da bancada, junto com a governadora e membros do Ministério da Justiça? Olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu não participei dessa reunião aí em Natal. Eu preferi ficar aqui em Brasília porque aqui eu tinha como acionar tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Defesa. Na própria terça-feira nós acionamos o Ministério da Justiça de manhã cedo, solicitando a eles, se fosse o caso, mas de imediato, o envio da Força Nacional de Segurança para reforçar a tropa, mas deixando claro que estava se configurando como sendo um caso clássico de intervenção federal. Na verdade, o mesmo voo que eu vi na segunda-feira, a governadora também veio. Eu não sei o que ela veio fazer aqui em Brasília. Com certeza não era para isso. Na madrugada, com os fatos ocorridos, ela acabou conseguindo uma audiência com o ministro da Justiça na tarde da terça-feira. E já teve, com a primeira informação, já quase 50 atos terroristas logo no primeiro dia. Ela já teve a definição de que a Força Nacional iria mandar em torno de 70 policiais que voltaram com ela para o estado do Rio Grande do Norte na noite de terça para quarta-feira. Bem, isso daí eu insisto mais uma vez. Se desde o começo o Ministério da Justiça e o governo do estado tivesse admitido que estes ataques eram um caso clássico de terrorista, isso daí já poderia estar contando com a presença das Forças Armadas, porque a segurança pública ela é feita de maneira preventiva. E a prevenção falhou porque o governo do estado recebeu informações também do setor de inteligência de que esses atos iriam acontecer. Então, eu não consigo entender como é que a governadora, tendo tomado conhecimento de que esses atos criminosos, na verdade terroristas, iriam acontecer, por que já não começou pedindo a intervenção federal desde o começo, ou o GLO desde o começo? Eu queria separar as duas classificações. Uma vez, a primeira, a mais branda, é o uso das Forças Armadas, conforme o artigo 142, para a garantia da lei e da ordem. É o clássico GLO. Tá certo? Essa é a ação que o governo federal poderia ter feito
mais pronta resposta, preventiva e, acima de tudo, garantindo o funcionamento das instalações aí do Estado. Porque quando você tem tropa na rua, quando você tem força armada na rua, você inibe o bandido, inibe o marginal, inibe o terrorista da prática de ações terroristas. E depois, aí sim, seria o caso de intervenção federal. A intervenção federal, ela tem 8 dias hoje, são mais de 250 casos, quase 8 dias hoje, são mais de 250 casos, quase 50% dos municípios do estado sofreram ações terroristas. Vejam só, 67 municípios, nós temos mais de 50 municípios que já foram afetados. Então, é um percentual muito alto de ações terroristas ocorridas em toda a extensão do estado. As forças policiais, não adianta você querer dizer que com 3, 4 policiais, 5 policiais no município, que não conseguem ficar 24 horas por dia, você tenha essa característica de prevenção. Então, falta sim aos gestores, tanto do governo federal quanto do governo estadual, falta a esses gestores entendimento de que a população merece sim segurança 24 horas. General Girão. Os atos terroristas, estão acontecendo, grande parte deles, na madrugada. Na madrugada, os policiais que estão trabalhando direto, sem parar, eles não conseguem ficar acordados. Então, os terroristas estão usando esse horário para caracterizar os seus atos. E aí nós não temos, durante esse período, a segurança que o Estado merece ter. A Constituição Federal, ela expressa muito bem, enquadra muito bem esses atos aqui do Rio Grande do Norte como atos terroristas. Mas, por outro lado, tanto o governo estadual, autoridades aqui ligadas ao governo estadual, como também federal, insistem em não classificar. O senhor acha que tem alguma ligação com os atos de 8 de janeiro? Por que o governo insiste tanto em não em querer enquadrar como atos terroristas esses atos aqui do Rio Grande do Norte? Você está certíssimo. Faz parte do revanchismo que o Partido está querendo praticar aqui na Câmara dos Deputados, eles alterarem. Existe uma proposta de emenda constitucional que quer alterar o artigo 142, retirando esse direito das Forças Armadas de entrarem para a garantia da lei e da ordem, porque isso não está no artigo 142, no caput do artigo 142. Certo? Então, eles querem retirar esse poder das Forças Armadas. Enquanto isso, a população do nosso estado está refém dos terroristas. Então, é lamentável que um capricho do PT, que é um capricho, eles não querem caracterizar o GLO porque eles acham que é um capricho. Eu estou torcendo que essas forças que foram empregadas até agora, inclusive com reforços vindo de outros estados, mas o efetivo que vem, 10, 20, 30, não resolve. Não tem como resolver. Mais uma vez eu digo, eu fui secretário de Segurança, vocês lembram, durante o ano de 2014 no estado do Rio Grande do Norte, e também tenho experiência de outros 5 anos aí, como secretário de Segurança em Roraima. Estudei muito esse assunto durante os meus 36 anos dentro do Exército e sei muito bem fazer o combate disso daí. A inteligência policial identificou a ameaça e não houve a prevenção para que essa ameaça não viesse a se caracterizar. A ameaça se caracterizou e o remédio que está sendo praticado e aplicado no nosso estado ainda é um remédio muito brando. O remédio tem que ser um tratamento de choque. E para fazer um tratamento de choque, somente com muita força de segurança colocada nas ruas, para fazer a prevenção, a repressão e, claro, a investigação tem que continuar acontecendo. Então, inclusive, essa investigação precisa ocorrer. O uso dos meios de inteligência das Forças Armadas precisa ocorrer. Enfim, até mesmo a transferência de presos. Não uma transferência de 1 ou 2, mas uma grande transferência. Nós temos presídios federais aí que poderiam já estar sendo utilizados para grande transferência de presos. Qualquer cidadão que esteja impedido de circular, qualquer cidadão que tenha perdido os seus bens, nós tivemos aí vídeos com caminhoneiros que perderam o seu único caminhão, nós tivemos vídeos de vários bens públicos de prefeituras que foram perdidos, vários bens públicos de empresas que foram perdidos, queimados, ônibus queimados. É um absurdo o que está acontecendo. E digo mais ainda, não é somente no estado do Rio Grande do Norte. Temos também ações dessa natureza de queima de ônibus ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. E
a imprensa, a grande mídia, não está noticiando. É lamentável isso que está acontecendo no nosso estado e no Brasil. Deputado General Girão, o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve aqui no Rio Grande do Norte, anunciou uma série de medidas, a liberação de 100 milhões de reais. Essas ações, essas soluções, o senhor acha que foram ou são suficientes para debelar e estancar essa onda de ataques aqui no Rio Grande do Norte? Olha, não é porque esse dinheiro, primeiro, a governadora tinha perdido 71 milhões de recursos que foram liberados. Desse montante de 71 milhões, ela parece que usou menos de 7% desses recursos. Então, é lamentável que a gestão pública do governo do estado perdeu recursos. Agora o ministro chega e oferece 100 milhões. Esse dinheiro, inclusive, já estava previsto no orçamento. Mais uma vez eu digo, a gestão pública do governo do estado parece que ela enxerga a bandeira político-partidária. É só lembrando, eu coloquei 1.200.000 em 2019 para 2020 para construir a sede de um batalhão em Mossoró. Até hoje não teve a pedra fundamental deste batalhão que tenha sido começado. Então, realmente, tem alguma coisa errada no governo do estado. Não digo que seja na Secretaria de Segurança, porque não faz licitação. Os procedimentos administrativos, eles terminam na Comissão de Segurança, na Comissão de Licitação, e aí eu lamento muito que esse dinheiro não tenha sido utilizado até agora. Mais uma vez, demanda uma falha na gestão pública do governo do estado. Isso daí, inclusive, foi motivo ontem da apresentação de um pedido de impeachment por parte do deputado federal Sargento Gonçalves, juntamente com o deputado estadual Coronel Azevedo e outros políticos aí, tiveram o meu apoio também, mas eu recuso. Existem muito mais outros fatos que geram a incompetência do governo do estado para fazer a gestão pública do nosso estado. E aí eu lamento, mas eu acredito que nós temos sim fatores mais do que suficientes para que a Assembleia Legislativa avalie sim o impeachment da governadora Fátima Bezerra. Nós estamos vivendo um caos na saúde há muito tempo. Me trouxeram que são mais de 18 mil cirurgias eletivas suspensas, mesmo com recursos que ela recebeu de emendas de bancada para fazer funcionar a saúde do estado e também de recursos federais. Nós temos uma situação de medicamentos que não são atendidos, nós temos uma situação de caos na educação, inclusive com a greve declarada, as aulas estão suspensas, nós temos um caos na infraestrutura, com pessoas fazendo vídeos reclamando de buracos, das condições precárias das estradas. É um absurdo o que acontece no estado em relação a todos esses setores. Então, repito, não é somente a segurança pública. A governadora está demonstrando uma incapacidade de fazer a gestão. Talvez ela ache que fazer a gestão pública do governo do estado seja igual ao sindicato. Não é isso. Ela tem que descer do palanque e fazer com que os seus gestores secretários possam sim trabalhar e fazer a gestão pública para o estado do Rio Grande do Norte. Eu lamento muito as pessoas que dependem de uma cirurgia, as pessoas que dependem de um exame. Nós temos aí recursos, a governadora foi denúncia nossa da bancada federal, a governadora perdeu mais de 6 milhões para a compra de tomógrafos de emenda federal que nós colocamos. E as pessoas às vezes saem do Alto Oeste, ou saem do Oeste Potiguar, ou saem do Seridó para fazer uma tomografia em Natal. É um absurdo isso daí. Não tem como você aceitar que essa gestão pública continue. O impeachment precisa sim ser avaliado pela Assembleia Legislativa. Agora, deputado, muito se foi falado nessa semana aí que passou sobre a questão dos danos. O senhor até já comentou aí também algumas coisas que aconteceram e que geraram, claro, logicamente, prejuízos. Só que o que foi dito foi que o governo teria que arcar com isso. O que o senhor acha dessa situação? Olha, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu tive uma dificuldade aqui de um entendimento aqui Pois não. Acho que o som ficou ruim aqui para mim. Pois não, deputado, repito na hora. Desculpa, André. Nada, sem problemas. Olha, eu estava questionando ao senhor com relação a essa semana que passou, nós discutimos muito sobre todos os ataques e falamos também da questão dos danos. Muitos danos, o senhor inclusive aí durante a sua fala falou também de alguns danos que aconteceram a pessoas, a locais, enfim. E muito se foi colocado que quem deveria arcar com estes danos seria ali
o governo do Estado, né? O senhor acredita que isso realmente possa acontecer, que o governo do Estado possa arcar também com esses danos? Olha, eu acredito que não, porque o governo do Estado tem demonstrado dificuldades de recursos para honrar os seus compromissos, né? Nós sabemos aí que alguns recursos para a saúde só são pagos mediante decisão judicial com bloqueio de contas. Então eu lamento muito, eu não sei entrar em detalhes a respeito de valores, mas eu lamento e digo que isso daí é uma realidade ainda hoje, tá certo? Então, o que nós fizemos aqui em relação a isso, dentro de uma finalidade de ajudar a população do Estado, foi pedir à Casa Civil que buscar, junto do governo, que ainda é um ministério, Secretaria de Relações Institucionais, que buscasse a liberação das emendas parlamentares que estão bloqueadas dentro do orçamento do ano passado. O orçamento do ano passado para esse ano, nós tivemos aquelas emendas que foram classificadas dentro da RP9, que eram as emendas de relator, que o PT antes classificava como sendo orçamento secreto. Mas depois que eles ganharam a eleição, na verdade, eles levaram a eleição, né? Eu não digo que eles ganharam porque eu ainda questiono o processo eleitoral da forma como ele aconteceu. Eles mudaram de orçamento secreto para emenda de relator, para a RP9. E esses valores estão bloqueados por decisão do puxadinho deles, que é o STF, né, que passou a ser quase que uma agremiação político-partidária. Esse dinheiro está bloqueado. Então nós pedimos que as emendas dos parlamentares do Rio Grande do Norte, que estão bloqueadas, fossem liberadas, porque, por exemplo, ali nessas emendas eu tenho vários recursos do meu mandato que são para compra de equipamentos, máquinas, ônibus escolar, uso na área de infraestrutura para as estradas. Então, é um valor muito alto. Eu tenho só das minhas emendas, eu tenho quase 16 milhões bloqueados. Esses valores, se eles forem liberados para os municípios, vão ajudar bastante os prefeitos a fazerem a recomposição desses recursos aí. Bem como nós pedimos que as emendas deste ano fossem adiantadas a sua liberação para que os recursos pudessem ser utilizados. Enfim, nós adotamos uma medida, por isso a minha permanência aqui em Brasília, adotamos a medida durante esse final de semana passado, para que esses valores possam ajudar. E o Estado do Rio Grande do Norte também. É claro, a governadora vai ter que decretar uma situação de calamidade, uma situação de emergência, para poder fazer alguns procedimentos dele, sem processo licitatório. Pelo que eu soube até agora, ela não fez isso daí ainda. Então, mais uma vez eu digo, governadora Fátima Bezerra, por favor, seja inteligente, decrete situação de calamidade no Estado, ou decrete situação de emergência para que a senhora possa fazer que essas licitações venham acontecer de forma mais rápida. Deputado General Girão, o ministro Flávio Dino, aqui em Natal, ele minimizou muito as atribuições das Forças Armadas, não classificando como atos terroristas. Ele disse que as Forças Armadas têm como atribuição maior, missão maior, a defesa das fronteiras, em casos de guerra e tal. Mas foi um tratamento, uma interpretação um pouco diferente do que aconteceu em 8 de janeiro, quando a intervenção foi rapidamente, inclusive várias prisões sem o devido processo legal. O que é que o senhor atribui essa posição, essa interpretação, essa afirmação do ministro Flávio Dino nessa classificação das Forças Armadas na atuação em casos desse tipo? Primeiro eu digo que é um revanchismo lamentável, tá certo? É um revanchismo contra as Forças Armadas, e quem está sendo prejudicado, nesse caso especialmente, é a nossa população do Rio Grande do Norte e aquelas pessoas que estavam previstas em irem fazer turismo. Todo mundo sabe que o turismo é o item 1 é a pauta primeira da nossa economia do Estado. E eu já tive informações aí do setor da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira que várias reservas de hotéis foram suspensas. E aí vocês imaginem só o seguinte, os empregos diretos e os empregos indiretos, os bugueiros, o pessoal que faz o passeio 4x4, os restaurantes, todo mundo está sendo prejudicado por uma teimosia, por uma insistência bestial do ministro da Justiça de não querer classificar isso aí como sendo um caso clássico de GLO. Eu, inclusive, fui ao ministro da Defesa e pedi também ao ministro da Defesa, na sexta-feira passada, que ele intercedesse junto ao presidente da República para classificar esta ação como sendo uma ação clássica do artigo 142 da Constituição.
pelo menos até agora, nós não tivemos resposta do ministro. Lamento que o governo federal não esteja enxergando isso daí e o setor produtivo esteja sendo prejudicado. Eu acho que já passou da hora da Fierj, da FEComércio, de todo o sistema nosso produtivo do Estado, entrar com ações junto ao governo do Estado e ao governo federal para protocolarem também isso daí. Então não adianta a gente ficar esperando que essa solução venha, porque o revanchismo é insistente. A gente lamenta muito essa visão. Eles querem, talvez, proteger a governadora. Mas, olha, a gente tem que proteger a população do Rio Grande do Norte. É a população que pretende ir fazer turismo no nosso estado e está sendo impedida. Esses, sim, é que merecem ser protegidos. Estes, sim, é que merecem ter o seu direito garantido para que eles possam ir aproveitar as belezas naturais do nosso estado. Eu lamento muito essa posição revanchista e lamento muito essa cegueira ideológica que está movendo o ministro da Justiça. Repito mais uma vez, é uma cegueira ideológica político-partidária. Veja, ele deixou o governo do Maranhão nos piores números de segurança pública, os piores números de gestão, para ser ministro. Lamento que ele não entenda nada de segurança pública e não esteja se valendo daqueles que conhecem esse métier para poderem fazer a gestão acontecer. O deputado General Girão, o que há de diferente do Brasil, de problema grave no Brasil hoje, em termos estaduais, é essa onda avassaladora de violência causada pelas facções aqui no Rio Grande do Norte. Ele tem sido um tema nacional, toda a grande imprensa tem registrado cada ato que acontece aqui no Rio Grande do Norte. No entanto, o ministro Flávio Dino chegou anteontem, preferiu ir lá no Complexo da Maré para se reunir com umas ONGs lá do Complexo da Maré, que é a favela, o complexo mais bem armado, mais violento do Brasil. Nenhum cidadão entra lá se não tiver autorização das facções e dos comandantes das facções lá. O senhor acha que o presidente Lula está aqui em Pernambuco hoje, vizinho do Rio Grande do Norte? O que é mais grave? É uma ação pontual administrativa em Pernambuco ou a grave situação da violência no Rio Grande do Norte? Como é que o senhor avalia essa postura do governo? Olha, eu aprendi desde o primeiro dia da minha vida militar que o comandante tem que estar no ataque principal. Onde estão ocorrendo as ações mais gravosas, mais difíceis, mais complicadas, ali tem que estar o comandante. Então, eu lamento a demora da chegada do ministro da Justiça aí e lamento a demora da reação dele em relação ao entendimento do que está acontecendo no Estado. E mais ainda, lamento a ausência do presidente Lula aí, pelo menos para declarar apoio à sua queridinha, né? Porque a governadora Fátima Bezerra recebeu beijinhos e afagos dele como sendo a queridinha dele. Então, eu lamento muito isso daí. Lamento essa ausência do presidente da República direto numa ação principal do que está acontecendo. Essa ida do ministro Flávio Dino à favela da Maré, inclusive eu queria destacar para os nossos que estão nos assistindo aí, os espectadores, ele foi sem nenhuma segurança do Estado. Ele chegou lá somente com as viaturas de transporte dele. Segurança nenhuma ele levou. A segurança dele foi garantida pelos marginais lá da favela da Maré. E, ao mesmo tempo, quando ele andou agora no Rio Grande do Norte, ele andou com um aparato de segurança enorme. Por que ele não fez um contato, então, com essas mesmas facções aí no Rio Grande do Norte, para garantir a segurança dele? Eu não entendi essa história. Tem alguma coisa errada nessa informação aí, que ele talvez não tenha esclarecido para nós. Mas eu já quero adiantar para vocês que hoje, às 13 horas, nós teremos a sessão aqui da Comissão de Segurança Pública e Controle Usado, aqui na Câmara Federal, e ele vai ser convidado, tá certo? Ele vai ser, na verdade, convocado para estar presente aqui na Comissão de Segurança Pública na semana que vem, para apresentar, sim, as razões pelas quais ele foi na favela da Maré sem levar o aparato de segurança. E por que ele está demorando a agir, nesse caso aqui do Rio Grande do Norte. Essa convocação vai ser aprovada hoje aqui na nossa Comissão de Segurança. Perdemos aqui o contato com o deputado federal. Voltou? Desculpe, Oi, é uma ligação que chegou aqui no celular, por isso que interrompeu. Sem Mas problemas. se chegar de novo, eu elimino a ligação na hora. O senhor pode continuar com a sua fala.
Bem, então é só para dizer que o ministro será convocado para estar presente aqui na nossa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para explicar o porquê dessa ida dele à favela da Maré sem segurança e esse aparato enorme que ele usou na visita ao nosso estado do Rio Grande do Norte. Tem uma incoerência em relação a isso daí. Se ele tem então, esses contatos aí com o pessoal, ele faça esses contatos sempre, porque é muito estranho o ministro da Segurança Pública chegar numa favela onde o crime organizado manda e desmanda e não andar com aparato de segurança. Não dá para aceitar isso daí. Okay. No mínimo, como o próprio deputado colocou, estranho. Mas as investigações vão acontecer, né? Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né, deputado? Quero agradecê-lo pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Deputado Federal General Girão, muito obrigada pela sua gentileza de estar conosco nesta manhã e pelos seus esclarecimentos, é claro. Andresa, só lembrando as pessoas, eu não gosto de fazer propaganda de nada, mas todo mundo assistiu aí aquele filme brasileiro que teve a edição 1 e a edição 2, né? O Tropa de Elite, e mostrava, assim, o poder público imiscuído, misturado com o crime organizado, com o tráfico de drogas, enfim, com as milícias. Nós sabemos que existem ministros do governo Lula que foram eleitos apoiados pelas milícias. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, o Brasil precisa passar a limpo esse presente nosso e dizermos que país que nós queremos. Os atos de 8 de janeiro merecem ser investigados. Hoje, na pauta, nós vamos insistir com o presidente do Senado que ele precisa, sim, convocar a sessão do Congresso para determinar a abertura da CPMI. É uma comissão parlamentar mista de inquérito que precisa mostrar para a população brasileira e para o mundo o que aconteceu em 8 de janeiro. Se tiveram patriotas que depredaram os bens públicos, esses patriotas têm que pagar. Se tiveram infiltrados que fizeram isso daí acontecer, também eles têm que pagar. Se houve omissão de autoridades do governo, autoridades, tanto ministros, como diretor de polícia, como comandante de batalhão, doa a quem doer. Se teve batalhão, se teve comandante do Exército que foi omisso, também tem que ser responsabilizado. Enfim, todos responsabilidade por ação ou por omissão precisam pagar por sua ação, por sua responsabilidade. Assim como, insisto, existe uma omissão muito forte acontecendo hoje no estado do Rio Grande do Norte pela falta de admissão de que estamos debaixo de atos terroristas que precisam, sim, ser coibidos, ser combatidos o mais rápido possível para que nós possamos voltar a ter a normalidade dentro do nosso estado. O terror está nas nossas casas. Eu espero que as pessoas responsáveis sejam responsabilizadas o quanto antes. E dependendo do nosso mandato aqui na Câmara Federal, nós estamos trabalhando para isso. Mais uma vez, muito obrigado, Andresa, muito obrigado por todo esse espaço aí, muito obrigado, Edivan. E eu espero que, estou dizendo o seguinte, que Deus não é só brasileiro, não, Deus é potiguar. Ele está salvando a população de mais mortes. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada, a gente agradece demais, um ótimo dia para o senhor. Pois é, Edivan Martins. Vamos ao nosso intervalo comercial? Nos organizar aqui, a gente volta já já com muito mais para você, fica por aí. Tribuna em Campo.